pergunta agora para o Fábio, meu xará, que ele é ateu. E o tema intolerância religiosa. Vê se você consegue seguir o meu raciocínio. Se eu tenho um recipiente e onde eu estou lutando pela tolerância religiosa, e essas religiões estão dentro desse recipiente, e eu tenho uma classe e que ela não tem religião, então vocês não estão contidos sequer nessa luta. Que se vocês não têm religião, vocês não têm nem que lutar contra a intolerância, porque vocês não estão dentro do recipiente. Como é ser excluído, inclusive, da discussão sobre tolerância? Se eu coloco dentro do recipiente a intolerância religiosa e você não é sequer religioso, porque você não tem uma divindade que você adore, você está fora, inclusive, dessa discussão. Como é ser excluído assim? De fato, eu não me sinto excluído dessa forma, né? Porque a intolerância religiosa, ela tem a causa nesse absolutismo da religião, que te coloca como possuidor da verdade, e a única verdade, o único caminho, e ela olha, e ela promove, ela direciona a sua intolerância para aquele outro, que é de outra religião ou sem religião, na verdade para o diverso. E se eu sou alvo da intolerância religiosa, eu de alguma forma, eu estou nesse sistema aí, vitimado pela intolerância religiosa. Então a discussão tem que incluir não só os que promovem a intolerância, mas principalmente, olhe lá, você tem que salvaguardar aqueles que sofrem com a intolerância religiosa. A descrença é algo extremamente mal visto pela história, né? Principalmente mais recente, porque a gente vive uma certeza tão absoluta, tão absurda, que o Enem, além de ter comentado sobre intolerância religiosa no seu tema, ele fez um outro comentário que pouca gente está apontando. Tem um comentário numa questão de humana sobre Pirro de Elis e o pirronismo, onde nessa questão do Enem, ele colocava a ideia do ceticismo, a ideia de que a verdade absoluta ela não pode ser conseguida na ideia de Pirro. E essa ideia é muito importante para ser difundida. As pessoas, quando brigam, e brigam com as outras, brigam porque elas têm uma absoluta certeza de que elas estão com a verdade, de que elas estão corretas, de que elas então são as pessoas boas e que elas então têm os bons costumes. E o outro, o que não tem? Que papel ficou para ele? O do errado? O do mal? Porque há um maniqueísmo nisso, eu sou bom e condenação a ele. É o condenado? É alguém talvez que eu tenha que salvar? É alguém que está a serviço do diabo? Então, você vai respeitar esse diverso, esse errado? Ele ou quer salvar ou quer afastá-lo. Então, essa certeza de que você tem uma correção dogmática sobre a verdade e que te impede de discutir o assunto, que te impede de ser racional sobre isso e que olha o outro, não mais nem como um outro humano, você desumaniza, você demoniza, porque ele está ou a serviço do diabo, ou ele está louco, ignorante, inconsciente, fora da verdade, fora do caminho, né? Ele não é um salvo, então ele arroga para si uma posição de superioridade. E essa absoluta certeza, essa falta de um ceticismo, essa falta de uma humanidade em discutir a questão, em se ver frágil, em se ver que você pode não estar com a verdade, que a dúvida que o outro tem, que o descrente tem, pode ser exatamente um caminho muito menos estranho do que parece. É muito estranho que as pessoas falem sobre cobras falantes, anjos, demônios, magia, isso e aquilo, e seja estranho que alguém não acredite. Geralmente, o ateu ele tem um perfil de ser um homem extremamente inteligente, estudioso, gostar de pesquisas, e só que sofre também preconceito, né? No campo familiar, no campo do trabalho. Eu queria que você falasse um pouco desse preconceito que o ateu sofre. Tem uma frase muito comum, quando o pessoal me cita em algumas situações, Fábio é muito inteligente, mas tem aquele negócio dele ser ateu. É comum. Na família, entre amigos e tal, quando o assunto surge, porque eu acho que o primeiro passo é você tentar elucidar isso, né? Você tentar tirar, desmistificar. Não há um grupo coeso, único, há uma diversidade entre os que se colocam como ateus, que é enorme. É uma diversidade política, uma diversidade de personalidades e tal. Mesmo que você encontre essa relação de que, dos vários significados de ateu, o que predomina é a ideia de que é aquela pessoa que não tem crença em divindade, em Deus ou deuses.
não ter crença. Então é um descrente. Então a palavra é descrente. Mas antes de ateu, eu sou um agnóstico, que tem uma descrença maior ainda. A ideia de agnóstico vem de Thomas Huxley, que era um biólogo, amigo de Charles Darwin, e cunhou o termo assim, como ele modernamente é conhecido. Ser agnóstico, na época, queriam impor os certos estudos da metafísica no campo da ciência. E a discussão foi da impossibilidade de se verificar os fenômenos da metafísica, da religiosidade, da divindade, de Deus. Então, ele disse, os religiosos costumam afirmar uma gnose, um conhecimento, uma verdade, que sem material para aplicar o método científico, sem as evidências, isso não surte efeito no meio acadêmico, no meio científico. Porque é simples, 1 mais 1 é 2. Você, se não tem elementos para fazer essa comparação, esse cálculo, essa mensuração, você sai do escopo. Fora disso, não existe verdade. Você não sabe. A questão é, você não considera. Eu não sei o que tem em outras galáxias, eu não posso dizer sobre a existência disso ou daquilo. Se eu não conheço, eu não posso afirmar. Eu não tenho nenhum elemento. E se eu não tenho nenhum elemento, como é que eu vou agora ajuizar cientificamente sobre isso? É a racionalidade pura. É a racionalidade um método. Veja, ser um agnóstico, então, é não considerar aquilo que não pode ser provado, palpável, evidenciado. Então eu posso ser um ateu porque eu não acredito em Deus, mas eu posso acreditar no azar do gato preto. Um agnóstico não vai acreditar nisso, jamais, porque ele não está vendo nada de palpável nesse azar. Então, a descrença de um agnóstico é muito maior do que a de um ateu. Necessariamente, todo agnóstico é um ateu. A tua família, como é que encara seu A posicionamento? família foi tem problemas históricos, porque a minha família materna é muito protestante, até com a presença de pastores. E a família paterna, ela é católica, majoritariamente, com a presença de padre até. Então, meus pais até que foram muito lúcidos em deixar eu crescer para depois discutir ou colocar, mas ele escolhe a religião dele quando de repente ele cresce, ele passa a estudar filosofia e resolve não ter religião, pelo contrário. Ele tem uma posição contrária a essa crença desarrazoada, essa crença da forma como se colocam. E isso gerou aquele velho comentário já comentado aqui. Uhum. Ele é tão inteligente, mas tem aquele probleminha, né? Tem aquele probleminha. Para encerrar nossa discussão, já nas considerações finais, como eu comecei pelo Fábio, eu vou começar pelo Fábio. Na sua palavra final, que apontamentos a gente deveria ter para que a gente construísse uma sociedade mais, entre aspas bem grande, tolerante uma com as outras? E eu tenho dito que a educação é o caminho para isso. Fique à vontade. A educação é o caminho para praticamente tudo. É a educação que forma o caráter, a educação que vai formar esse ser que vai conviver para a sociedade, pela sociedade, a sociedade do futuro, a sociedade do presente. Não tenha tanta certeza de que você tem razão. A vida é uma construção. As verdades estão aí para serem verificadas. A outra pessoa é humana, passível de erro, tanto quanto você. Então você tem que olhar essa irmandade, além da irmandade que você tem dentro da sua religião, do seu grupo, você tem que ter uma irmandade entre todos os humanos, em que todos têm a capacidade de aprender, de rever seus conceitos e de evoluir. Deixe essa certeza absoluta que te impõe essa intolerância, porque ninguém quer tolerar o erro. Se eu estou com a verdade e o outro errado, como eu disse, eu não vou tolerar o outro. Mas se eu posso estar num caminho de aprendizado e o outro também, a gente pode se ajudar. Então, entende, somos todos aqui aprendizes da vida. E a gente vai morrer até com dúvidas, possivelmente.